Fala, querida família! De vez em quando eu gosto de conversar, indagar e de perguntar sobre algumas formas e vivências do que eu gosto e do que eu faço. Obviamente que perfumaria, perfumes, essências, aromas, cheiros e fragrâncias fazem parte do meu eu, do meu sentimento há muitos anos. Que, quiçá, minha mãe sempre dizia que há mais de 30 e poucos. Olha eu falando aí minha idade. Então, eu fico pensando o que seduz tanto na perfumaria, o que nos faz ser tão apegados, o que nos faz ser tão apaixonados por perfumaria. Obviamente existem vários hobbies e esse é um hobby que eu creio que leva desde a infância até o final da vida da pessoa. Vou falar um pouquinho com vocês, se vocês puderem responder para mim também, o que, né, à medida que eu vou conversando, que eu vou falando, se puder responder, né, as minhas indagações, respondam também. Eu ficaria muito feliz, né, com essa interação tão maravilhosa. Parando um pouco, ou talvez muito, a pensar, eu fico pegando, por exemplo, perfumosidades frescas, igual o Blue Star, perfumosidade também que tem um toque de limão, igual o Lemon, da In The Box, perfume clássico, o Nature Homme, eu acho que é um dos primeiros perfumes de muitas pessoas, e também o do Spartanese aqui, que é o Charlie Blue. Eles são dimensões de perfumaria que a gente vai pegando e aprendendo com o tempo. No meu caso, eu sempre fui muito apegado com cheiros, com aromas, fragrâncias, mas vamos colocar tudo como cheiro. Né? Vamos colocar tudo como cheiro, o sabor primordial, que a maioria das pessoas entende como cheiro. E certa vez sempre falaram que eu gostava muito de dormir com a fralda que tinha pegada de lavanda. Então, você vê, o primeiro contato que a gente tem com a nossa mãe, com os nossos pais, ou com a pessoa que nos quer bem, nos faz transmitir, né, as grandes sensações e a receber as grandes sensações olfativas. Eu tenho isso muito em mente. E eu senti essa lavanda, possivelmente minha mãe nesse tempo utilizava, né? Então a lavanda no meu coração foi um primeiro, né? Foi aquele start no meu querer de perfumosidade. Eu sempre fui muito conhecido, né, desde criança, de antes de comer algo, cheirar. Algumas pessoas falam que esse ato é falta de educação, mas depois eu descobri que muitas pessoas cheiram o alimento para fazer esses testes olfativos, para depois degustar, ter uma sensação melhor, né, da dimensão daquele alimento ali. Isso é muito interessante, né? A criança faz, igual eu falei, com o cheiro da mãe, com o cheiro do pai, com o cheiro da pessoa que está ali com ela. Depois disso, eu sempre via, então vem a questão da percepção do outro, a questão da criança querer desenvolver com a percepção da outra pessoa, né? O Pequeno Jedi está bem animado. E aí, por exemplo, os nossos pais costumam, pode ter certeza, que costumam passar perfumes clássicos também. Então vamos colocar que o meu pai, minha mãe utilizou Natura, né? A minha mãe principalmente ama os perfumes da Natura. O observar, né? Eles borrifando, aquilo traz e trouxe para mim aquela vontade de me inserir naquele universo. Eu sempre quis, o que é aquilo? Por que nos deixa tão agradáveis, né? Porque nos dá a sensação de tanta agradabilidade. O que faz? Porque sempre que pai passava, ou mãe passava uma perfumosidade, ou mãe passava, o pai chegava e abraçava, ou o pai passava e mãe chegava e abraçava. Eu queria, de certa forma, entender o motivo. E aí que nasceu essa grande dimensão. Eu pegava os perfumes do pai,
eu pegava alguns perfumes de mãe, porque até então a gente não separa, né? A gente quer sentir. E aí eu fui descobrir esse mundo maravilhoso. Com isso, eu fui percebendo alguns cheiros muito característicos e alguns me davam até vergonha de achar interessantes. Outros eu sempre falava, será que tem esse cheiro mesmo? Eu gostava muito de abraçar as árvores, de sentir os aromas das árvores, das plantas, das flores, né? E as pessoas ficavam olhando isso. Mas isso era de mim, não queria descobrir esse universo que para muitos está oculto, mas para mim eu queria desvendar, porque eu estava aberto a esse universo. Enquanto os outros estavam ali jogando futebol no campo, eu queria saber qual é o aroma do campo. Olha só que legal, né? Eu creio que isso deve ter passado em muitas histórias. Você aí que está me vendo, me ouvindo, já passou por isso? Já teve essa sensação de estar um pouco a par do que é dito normal, de querer fazer uma coisa que muitas pessoas não fazem, por exemplo, né? Até então, na minha certa limitação de consciência, aquilo poucas pessoas faziam, mas na verdade é um mundo tão enorme, tão complexo, que muitas pessoas estavam, nem naquela época, fazendo intensos e imensos estudos olfativos e eu apenas uma criança nesse universo. Quando foi mais ou menos ali na parte da adolescência, por exemplo, meu vício, vamos colocar assim, começou a tornar verdade, porque com o crescimento e com a vontade de conhecer o próximo, a gente quer chamar a atenção desse próximo. E eu lembro que meu ciclo ali de amigos e de amigas, as pessoas falavam assim, Malbec é um perfume muito bom. Malbec chama muita atenção. E eis aí que de mim deu a vontade de sentir a perfumosidade Malbec e ter um. Juntei e comprei. E depois ganhei. E eu acho tão estranho hoje tantas pessoas que têm tanta facilidade, né, em obter perfumosidades assim e criticam o Malbec, sei que Malbec foi uma estrutura de abertura de consciência a muitas pessoas aí. Aí depois que o Malbec, o chamado Malbecão do povo aí conquistou meu coração, eu fui querendo conhecer novos. Aí até o momento eu estava gostando só de perfumosidades aí mais tradicionais, né? Outro perfume que foi o Portinari. O Portinari me fez querer usar muito deles e também o Arbor. Gente, o Arbor fez parte da vida sua aí? Me conta um pouquinho sobre o Arbor. O Arbor fez uma parte enorme da minha vida e também muito chique era quanto o Malbec era o essencial tradicional. Nesse momento eu não sabia que existiam essas questões de flanker. Eu ouvia Malbec, Malbec não sei o que, Malbec Duo, Barolo, etc. E eu não sabia sobre essas perfumosidades aí, sobre flankers, né? Não tinha muito dessas ideias. E aí eu fui entender um pouquinho em pouquinho, mas eu gostava de sentir o cheiro, gostava de entender o cheiro. Beleza! Foi quando, andando ali pela minha cidade, né? Na verdade, viajando, né? Mas eu morava numa cidade aqui próxima minha, e lá tava, né, enorme um outdoor de um perfume que tinha um que vou fazer por exemplo, não é esse não, mas tinha um formato de uma barra de ouro. Olha só, o formato de uma barra de ouro. Quando eu senti aquele perfume, eu fiquei deslumbrado. Até então eu não tinha entendido ou sentido algo tão maravilhoso quanto, né? Acostumado com a perfumaria tão tradicional brasileira, até então não havia conhecido essa perfumosidade com toda facilidade. Eu ouvia falar sobre Polo Green, Polo Blue, né? Polo Black, entre outros polos da vida, mas até então não tinha aquele que me abarcasse. Foi quando conheci o One Million nessa sua versão inicial. E isso tocou demais no coração. E foi outro ponto, sabe? De que me fez
querer conhecer ainda mais a perfumaria. Por quê? Porque vai ligando, parece que a perfumaria tem uma energia que se junta ao denominado sinergia olfativa, que faz querer a gente conhecer cada vez mais. A gente não enjoa. Quem ama perfumosidade não enjoa. Diferente de outros hobbies aí que a pessoa cansa, mas é muito difícil a pessoa enjoar de perfumosidade. Vou até passar um pouquinho aqui para melhorar os conhecimentos. Nessa época também eu pude conhecer o Job Perfume, que senhor, que baita perfume bomba aquele. É o perfume que eu passava 2, 3 borrifadas, já era o suficiente, esquentava minha pele demais, porque eu achava que o perfume tinha que passar grudado na pele. Eu não achava que era assim, ó 15 centímetros das melhores borrifadas, não. Eu achava que era grudado na pele. Mas me fez viciar ainda mais, em querer conhecer ainda mais. Foi aí que eu fui conhecendo a Zaro, Decibel, o Porsche Sport, né? O perfume aí que me fez alegria demais, esse Porsche Sport. Eu vi até recentemente com a Sogno Parfums, né? Vendendo, meu coração ficou tão abaulado. Ai, que coisa boa, eu queria tanto, mas no momento não deu para pegar. Mas isso aí, quem sabe, futuramente dê para pegar. E quando eu pensava que eu estava estagnado dentro da perfumaria, me surge um site que fazia gente querer estudar. Foi quando eu descobri que aquele perfume tinha uma mágica, que até então eu não sabia da existência dessa mágica, que os perfumes tinham nota de saída, nota de coração e nota de fundo. Quando eu soube disso, foi o mesmo desvendar de uma criança que passa de tomar leite materno a experimentar as primeiras frutas, os primeiros alimentos sólidos. É um universo de explosão de química e de sentimentos. E aí eu fui querer entender como era isso. O que era isso que fazia a gente querer ainda mais. Eu falei, gente, será? Nota de saída? O que é nota de saída? Quanto tempo dura a nota de saída? Nota de coração? Quanto tempo dura? Notas de fundo, o que são isso? E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a falar para meus colegas que existiam essas variações e muitos deles começaram a gostar muito de perfumosidade. Aí eu passava, eu estou sentindo essa nota inicial. Um que é aberto, que lembra muito pepino. Eu anotava. Esperava um tempo. Padronizava os tempos. Fazia isso de 7 em 7 dias, 15 em 15. Nossa, esse perfume que gostou demais. Blue Star, ó. Eu super indico o Blue Star para vocês. E aí eu fui mais e mais desenvolvendo essa capacidade de divisão. Mas é óbvio que tinha muitas pessoas, como tem muitas pessoas, que têm uma capacidade extrema de sentir até as nuances mais ocultas que apenas os perfumistas sabem dessas nuances. Queira eu chegar nessa data de conseguir isso. Você já conseguiu sentir uma nota obscura ou uma nota oculta de algum perfume e falou para algum perfumista e ele ficou extasiado que alguém consiga ter visto? Então, disso que foram que minha vida direcionou foi quando eu pesquisando perfume, coloquei pesquisando perfumes importados, me cai um canal. Gente, tinha no YouTube uma pessoa falando sobre perfumes de nome Caio Meca. Foi realmente amor à primeira visita. Uma forma tranquila de falar, uma forma maravilhosa de falar e que influenciou um todo no Brasil. A gente sabe que a influência do Caio Meca é muito grande. E eu sempre assistia, houve um hiato no canal do Caio Meca, depois o Caio Meca voltou, depois voltou e hoje está aí sempre firme e forte. E muitos outros amigos, grandes amigos, que eu fiz dentro da perfumaria, eu faço também, que tem um maior amor, maior tranquilidade, maior prazer
de conviver com vocês e hoje ter o prazer de estar aqui com vocês falando, juntamente com a família maravilhosa do meu coração, família Café Check. Coisa boa, maravilha. Então, por que a perfumaria é viciante? A perfumaria é viciante no termo bom da palavra, não naquele termo de querer se destruir, mas embora eu já tenha gastado muito mesmo, né? Teve época de ter gastado muito, eu entendi e reaprendi com meus erros e eu sempre passo para vocês da melhor forma possível, porque eu sofri na pele o que é comprar muita coisa e não valer nada, sofri na pele o que é gastar aquilo que não pode, e eu sempre passo para vocês essas impressões extremamente sinceras para que vocês não errem, para que vocês tenham assim aquela certeza ou pelo menos aquela sensação de que aquilo que está consumindo vai dar certo para vocês. Esse é o meu objetivo, meu extremo objetivo dentro da perfumaria é de, além de usar, de passar, de entender, de estudar, é de ter vocês junto aqui comigo nessa história maravilhosa. Então, muito obrigado a todos. Então, aí eu falo por que a perfumaria é viciante para você. Por que a perfumaria é viciante? Fique a minha indagação, deixe aqui nos seus comentários, curta esse vídeo, compartilhe e deixe seu like. Até mais, tchau!